Olá, liderança dentro da educação. Liderança educacional. Como desenvolver líderes de alta performance dentro das escolas? Eu trago um pouquinho da minha história hoje para vocês e como fazer com que isso chegue a inúmeras instituições de educação. Primeiramente, o grande problema dentro das escolas, das lideranças educacionais, é a falta de experiências administrativas. Pois é, a maioria, 99% dos gestores escolares vieram de salas de aula. Isso mesmo, líderes de turmas, crianças, adolescentes, até adultos também. No entanto, a prática administrativa, o grande desafio de liderar, infelizmente, não faz parte das experiências dos gestores. Mas eu trago para vocês aqui a minha experiência, um pouco da minha história para ajudar vocês que aqui estão escutando esse bate-papo, essa conversa sobre liderança dentro da educação. Pois é, sou professora e com 13 anos em sala de aula resolvi me desafiar, porque além da pedagogia, eu tenho administração, mas era só teoria. Então decidi me desafiar e sair da minha liderança didática, pedagógica e encarar uma liderança administrativa. Fiz um processo seletivo para ser coordenadora de uma escola de ensino médio e deu certo. Mas aí a primeira coisa que a autogestão trouxe foi como uma líder pedagógica sem experiência e sem a veia administrativa. Mas eu trouxe para ela o quê? Eu tenho teoria, tenho vontade de aprender, gosto de desafios, me prepare como líder. E ela aceitou o desafio, eu também aceitei. Primeira estratégia aqui que eu já trago para vocês de como desenvolver líderes, a humildade. O líder precisa estar aberto para a aprendizagem e ser humilde para dizer, eu não sei, mas quero aprender e vou conseguir. Muito estudo, muita prática e muita coragem para enfrentar os desafios, porque liderar não é para qualquer um, mas para qualquer pessoa que queira aprender. Então, humildade é a chave de tudo, hein? E aí eu comecei a minha jornada, passei 3 anos como coordenadora, liderando professores, alunos, pais e outros profissionais dentro da educação. E 3 anos de desafios, de descobertas, e já me encontrava na função. Consegui fazer com que eu tivesse as condições necessárias para exercer a administração e a pedagogia, isso me encheu de alegria. E com menos de 3 anos, recebi o convite para ser supervisora daquela rede estadual de educação. A princípio não quis, estava bom, ainda era cedo para sair da zona de coordenação. Mesmo o coração dizendo, vai, 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 mas eu ainda fui teimosa. Os convites continuaram vindo e eu resolvi aceitar. Deus me guiou muito nisso, Ele me guiou naquele momento nas decisões. E aceitei o desafio. Comecei a ser supervisora. Organizei a rede estadual de educação e consegui, em menos de 3 meses, outra promoção. Me desafiaram, me convidando para ser gerente de educação básica. Estava dentro do avião e eu resolvi aceitar esse desafio. E esse era maior, o nome do cargo exigia muita responsabilidade. E a primeira coisa que eu fiz foi trazer o time para mim. Eu trabalhei um princípio da liderança e trago para vocês aqui. Todos os líderes pedagógicos precisam aprender sobre planejamento, organização, finanças, indicadores, metas, controle, avaliação, administração de conflitos e negociação. Ensine isso aos seus gestores escolares e você terá grandes resultados dentro da educação. E foi o que eu fiz. Trouxe os pilares da administração, envolvi o time, porque a minha filosofia de liderança é: um líder desenvolve outros líderes. E funcionou. Trouxe o time para a construção de metas, indicadores e objetivos. Disse para onde a empresa queria chegar com eles. Eles entendiam a filosofia,
a visão, a missão da empresa. E isso também cabe em educação, mesmo sendo a área de humanas, mesmo trabalhando com algo muito abstrato, porque é um serviço. É possível sim. E aí eu comecei, mas não foi fácil. Comecei a trabalhar a questão do ego e exerci com esse time alguns princípios que considero fundamentais para o exercício de uma liderança pedagógica. O primeiro, a cobertura e o movimento. Isso mesmo, eu fiz com que o time tivesse aquelas condições de que, enquanto um se movimentava, o outro trazia a cobertura. E trouxe para eles que uma parte sozinha ela não faz muita coisa, mas várias partes fazendo muitas coisas, grandes resultados chegarão. E funcionou. Trouxe também para eles um grande princípio. Todo líder pedagógico precisa ser humilde. Fui humilde, mas eu cometi um deslize nessa humildade. Trouxe toda a responsabilidade para mim. Coloquei todas as operações educacionais debaixo do meu braço, centralizei as tarefas. Mas um líder, precisa ter uma visão, uma percepção. E eu logo entendi que o meu grande erro foi centralizar. Mas como corrigir esse erro? Sabe o que eu fiz? Desenvolvi os meus líderes. Idealizei e executei o programa de desenvolvimento de líderes pedagógicos. Trabalhei com o meu time, técnicas de administração, conceitos de administração, liderança, técnicas inovadoras da pedagogia e também trabalhei as habilidades e competências emocionais. Como, queridos, como foi que eu fiz isso? Trazendo toda a emoção, todo o temperamento em volta disso tudo. E isso trouxe um grande diferencial. O time começou a se desenvolver. E aí eu comecei a trabalhar outro pilar fundamental numa liderança, a confiança no seu time. O líder não pode apenas demandar, ele precisa confiar decisões processuais, claro, para que o seu time possa lá na frente alcançar inúmeros resultados. E eu consegui a recompensa, ver todo o meu time trabalhando em prol do mesmo objetivo, com alegria, brilho nos olhos, e as coisas fluíram. A rede de educação começou a ser referência em todo o estado. Se ampliaram os segmentos, as matrículas aumentaram e o time conseguiu grandes resultados. Com a pandemia, veio um grande desafio, tirar as diretoras das escolas e eu assumi toda a direção de todas as escolas. E o meu time provou que estava pronto para estar lá sem uma diretora. Mas cresceu tanto a educação que a heroína aqui vai ter que voltar para a sua gerência. E aí vamos voltar com um sistema de uma direção de cada escola, mas um time mais preparado, mais firme. Em resumo, confiança, estudo, prática, honestidade, simplicidade, humildade, um líder vai longe. E dentro das escolas não poderia ser diferente. Eu acredito numa liderança vindo de uma professora de sala de aula. Isso aconteceu comigo, isso é real, isso vale a pena.